E aí, pessoal, tudo bem? Professor Vade aí de volta, primeiro vídeo de 2025, hein? Estamos iniciando nossa jornada pela lista da FUVEST, né? Vade, você acabou de falar 2025, você escreveu errado, ó, 2026. Sim, nós trabalhamos agora a lista que vai cair no vestibular 2026, né? Para o ingresso em 2026. Essa informação é para aquele que está chegando agora, acabou de cair do caminhão, acabou de chegar aqui nesse universo maravilhoso, sendo irônico, do vestibular, né? Essa loucura. E, gente, por falar em loucura, aconteceu um negócio... Aconteceu, quem vê pensa que foi de uma hora para outra, né? Isso nos foi avisado há um tempo já. A FUVEST, ela, depois de muitos anos, mantendo um padrão, né, normalmente, os 9 livros, e aí no ano seguinte trocavam-se 2, 3, aí mais no outro ano mais 2, às vezes mantinham o mesmo livro durante 5, 6 anos, né? Houve época dessas listas durarem assim uma eternidade. E eles resolveram agora fazer meio que uma revolução, né? Trocar todos os livros da lista. E não só. Aconteceu toda uma polêmica, eu não vou entrar no mérito dessa polêmica em hipótese alguma, mas para quem não sabe, se você estava numa caverna no ano passado ou se esse assunto não te interessava, houve toda uma polêmica porque a lista traz apenas mulheres, autoras mulheres. E fugiu um pouco daquele Olimpo, né, da literatura. Então, quando você fala em prova de vestibular, você normalmente fala dos clássicos canônicos, né, daquelas obras assim que fazem parte de um conjunto fundamental, aliás, né, para a nossa formação. Então, cai Machado de Assis, cai Eça de Queiroz, cai José de Alencar, cai Graciliano Ramos, Guimarães Rosa. Aí caem mulheres, Clarice Lispector e tal. De repente, eles optaram por uma lista com nomes menos conhecidos, alguns deles, se bem que na lista há também Lígia Fagundes Telles, Raquel de Queiroz, né, a própria Júlia Lopes de Almeida, que eu vou falar agora, que já caiu na Unicamp, sofreu um apagamento, mas agora está sendo resgatada, a Paulina Chiziane, mas, de qualquer maneira, trouxe alguns nomes completamente desconhecidos do grande público, né? Isso trouxe toda uma discussão, todo um debate que não vai ser objeto da minha conversa com vocês agora. Eu vim para falar dos livros e nós trabalharemos esses livros em uma sequência que eu optei aqui por fazer. Não é cronológica, na verdade, é uma sequência quase aleatória. Eu entendi que eu precisava fazer uma leitura com base em uma preferência minha e um gosto prévio. Confesso a vocês, não conhecia todas as obras, não conhecia. 26 anos de sala de aula, mestrado, tudo, estudos na Unesp, na Unicamp, doutorado, tudo. Eu não conhecia todas as obras. Então, se você está aflito, meu Deus, entraram autoras que eu nunca tinha ouvido falar, livros que eu nunca imaginei que existissem, então eu estou perdido. Não. Primeiro, lembre-se, o problema que aflige você, aflige todos os candidatos, né? Não acredito que haja muitos candidatos ao vestibular que sejam especialistas em literatura a ponto de conhecerem todas as obras e todas as autoras. Acho pouco provável. E aí, é aquilo. Vamos começar do zero. Todo mundo aí estudando, todo mundo aí trabalhando, todo mundo com foco na aprovação. Quando eu falo de livros, eu tenho uma postura, quem já me acompanha, quem já assistiu a outras aulas minhas, sabe que eu tenho uma conduta que eu procuro manter desde o primeiro momento. Eu entendo que, se existe uma lista de leitura, se a FUVEST colocou lá 9 livros indicados que serão cobrados em prova, e você quer estudar na USP ano que vem, eu sugiro fortemente que você leia os livros.
Ah, Vade, mas aí também para que eu vou assistir a aula de livro se eu vou ter que ler o livro? Querido, olha só, presta atenção em mim aqui. Qual é o meu papel aqui? Meu papel é de facilitador. Meu papel é de fazer um trabalho de conexão entre aquilo que você leu e eventualmente, provavelmente, não entendeu, pelo menos não na sua totalidade, e aí eu estou aqui para te ajudar nisso, para guiar o seu olho, para fazer uma análise. Não adianta muito você assistir às aulas de livro sem ter uma leitura, porque veja, pensa bem, você tem um enredo, um longo enredo, né? Esses livros são um pouco menos extensos, né? Mais curtinhos, né? O Memórias de Marta, mesmo o Balada de Amor ao Vento da Paulina Chiziane, o Canção de Ninar para Menino Grande, mas nós temos obras um pouco mais robustas, um pouco mais extensas. E mesmo esses mais curtos, tem muitos detalhes no enredo. Então, tire da cabeça essa ideia de que você vai assistir às aulas de livro e vai estar livre da leitura. Se você está concorrendo a uma vaga de alta concorrência, a uma medicina Pinheiros, Ribeirão, uma psicologia Ribeirão, a um direito de São Francisco, dentre outros cursos, ciência da computação, jornalismo, esses cursos que têm muita procura, você precisa ler. Você precisa ler o livro. E você, aqui comigo, vai ter a obra destrinchada, de modo a conseguir compreender os detalhes, os meandros, e aí não ser pego de surpresa na hora da prova. Nós estamos combinados? Então, eu vou repetir isso em cada aula. E aí, lê o livro? Então tá bom, então vamos. Aliás, aqui fica até uma observação. Muitos alunos comentam comigo que fazem o seguinte: ó, Vade, eu prefiro assistir a sua aula primeiro para poder já entender aquilo que eu tenho que procurar e depois eu leio o livro. Cara, legal. É a tua estratégia. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua abordagem. Né? Tem aluno que vai falar assim, não, eu vou ler o livro e depois eu assisto a aula e eu vou tirando as dúvidas que eu fui adquirindo ao longo da leitura. Ué, legal? Tranquilo? Cada um, né? Cada um tem uma forma de agir. Não se preocupe, não tenha preocupação com o outro. Ah, mas, nossa, eu conheço um cara que leu, que já conhecia todos os livros, que já tinha lido cada um deles, que já sabia quem era Paulina Chiziane, porque o cara sabe tudo de Moçambique. Cara, que legal, teu amigo é um cara antenado e tudo. Vou te falar, nós temos uma quantidade enorme de candidatos, eu vou falar para você que isso seria uma exceção absurda, tá? Então, fica tranquilo, vamos à lista e espero que nós tenhamos aí um ano de muito sucesso, de muito trabalho, de muito foco e de um resultado sensacional lá no final. Memórias de Marta. Bom, quando você está pensando um livro, você precisa pensar em cada um dos aspectos que cercam a sua publicação, o impacto dessa publicação, a importância do autor no seu momento literário, a importância da obra no conjunto de obras do autor. Tudo isso é muito importante. Então, olha só, para começar a conversa, vamos falar da Júlia Lopes de Almeida. Gente, a FUVEST esse ano traz apenas autoras, apenas mulheres. E a FUVEST não fez só isso. Ela também teve um cuidado de escolher algumas autoras que sofreram ao longo da história o que a gente chama de apagamento. E olha, eu acho que assim, é difícil você falar essa foi mais apagada do que aquela, porque sofrer apagamento é uma coisa absurda, uma coisa terrível. Qualquer tipo de apagamento que tenha acontecido é ruim. Só que assim, no caso da Júlia Lopes de Almeida, é um negócio meio absurdo. Porque o que acontece? Ela foi uma escritora, né, ela nasceu em 1862, num período, e viveu, né, num período
em que as mulheres realmente tinham pouquíssimo espaço. Porém, por conta da sua educação, por conta da sua família, ela conseguiu ocupar espaços que eram realmente inusitados na época para uma mulher. Ela escreveu em jornais, ela escreveu em algumas revistas, ela possuía assim, um trânsito muito bom entre intelectuais. Ela se mudou para Portugal, aliás, ela se casou em Portugal, teve uma atuação também importante naquele país como intelectual, respeitada como intelectual e tal. Se você prestar atenção, olha só, o ano que ela publicou o Memória de Marta, né? Aqui, por que eu coloquei duas datas diferentes? É que o Memória de Marta foi publicado primeiramente em folhetim. Folhetim, para quem não sabe, era um pequeno jornal que circulava normalmente voltado para a publicação de obras literárias. Essas obras eram publicadas de forma periódica, né? De forma compartimentada. Então, pegava-se ali eventualmente um capítulo, às vezes quando eram obras mais robustas, meio capítulo, e aquilo ia sendo publicado semanalmente, né, com uma periodicidade ali desse folhetim, semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, enfim, de modo a que algumas obras demoravam, às vezes, um ano para serem publicadas todas. Isso aqui é curtinho, não foi tudo isso, não. O fato é que o Memórias de Marta foi publicado primeiro em folhetim e só em 1899, quando a Júlia Lopes de Almeida volta de Portugal, é que o livro sai no formato de livro, né, efetivamente. A Júlia Lopes de Almeida tem uma questão assim, que diz respeito a ela, que para mim talvez é a mais absurda, talvez, né, se a gente pensar em termos de apagamento, de machismo, de misoginia. Ela foi amiga e teve proximidade com pessoas muito importantes da literatura brasileira, entre elas o próprio Machado de Assis e outras figuras de relevo. Ela participou, inclusive, como idealizadora, juntamente com essas figuras, da fundação da Academia Brasileira de Letras. E isso daí foi talvez uma das maiores injustiças da história da literatura brasileira, porque ela participou da formação, da idealização, da construção desse grupo, mas ela não pôde participar, ela nunca foi membro efetivo da academia, porque a academia não aceitava mulheres. Tem uma história, inclusive, que, para poder compensar o fato de que ela não teria sido aceita, né, não teria podido fazer parte do grupo de acadêmicos, que o marido dela acaba sendo convidado como uma forma de compensar. Gente, isso é assim, acho que eu não preciso nem comentar o tanto que isso é absurdo, né? Ah, não vou convidar você porque você é mulher, mas eu vou chamar o seu marido, assim você fica contemplada. Não, não fica, né? Não fica, porque é ela que era a grande escritora, o marido dela era um escritor medíocre. Enfim, é a vida. Grande escritora, viu, gente? Grande escritora. Aliás, para quem já presta vestibular há algum tempo, ela é autora do livro A Falência, que caiu na Unicamp há algum tempo, né? Uma obra, assim, excelente. A Júlia, ela tem uma característica que eu acho excepcional e muito inusitada para a sua época, que é dar voz, ela dá voz às mulheres. Veja, nós temos na tradição da literatura narrativa, da língua portuguesa e de outras tradições, mas na língua portuguesa esse é clássico, uma tradição de protagonismo masculino. Não que não haja exceções, mas uma tradição muito forte de protagonismo masculino, né, de personagens homens. E a Júlia, ela vai colocar personagens femininas que vão ter uma profundidade que até então não era dada às mulheres. Porque, veja, no romantismo, por exemplo, você tem protagonismos femininos, mas as mulheres, elas são superficiais, com algumas exceções, né? Nós temos exceções, a Aurélia Camargo, por exemplo, lá do Alencar, é uma exceção, uma personagem mais robusta, a Lucila, do próprio Alencar. Mas, no geral, a personagem feminina acaba sendo aquele bibelô,
né, aquela heroína que deve ser salva pelo herói romântico e tal. Quando a gente chega no realismo, isso muda um pouco, né? Como não deixar de citar Capitu, né? Grande personagem, talvez a maior personagem do Machado de Assis. Acontece que a Júlia Lopes de Almeida leva isso às últimas consequências. As obras dela trazem basicamente mulheres não só como protagonistas, porque veja, a Capitu, ela tem um protagonismo, mas ela tem também, ela é vítima também do olhar machista da sociedade, até hoje, aliás, né? Quando se vai analisar a Capitu, principalmente para quem não entendeu muito bem o livro, né? Coloca algumas questões ali meio bobas. Agora, aqui não. Aqui as mulheres são protagonistas, são donas das suas vidas, elas chamam a responsabilidade para si e elas assumem um papel de protagonismo, um papel de serem donas do seu destino. O que na época seria chamado de papel de homem. Por exemplo, o chefe da casa, né? Então, por exemplo, no livro A Falência, que eu citei agora há pouco, quando acontece lá o suicídio do personagem, né, até então o personagem principal, né, que é o Francisco Teodoro, ele morre e as mulheres da casa tomam a frente e vão sobreviver, né, vão viver. Então, personagens, mulheres, donas da sua vida. Isso é muito importante. Bom, primeira questão, né, como eu disse, a gente tem que pensar em tudo que gira em torno da obra. É um romance ou é uma novela? Gente, isso aqui é uma questão teórica. Mas nossa, primeiro dia de aula lá do primeiro ensino médio, a gente aprende lá gêneros literários. A gente aprende que o Aristóteles dividiu a literatura lá no livro A Poética em épica, lírica e dramática. Que depois essa divisão foi ganhando outros contornos e tal, e especificidades. E aí hoje nós temos aí os diversos gêneros literários. Conto, crônica, romance, novela e tal. Aqui, se vocês procurarem assim, em apostilas, livros didáticos, obras que trazem o tema de forma um pouco mais superficial, eles vão falar em extensão, basicamente. Romance é uma narrativa mais longa, novela é uma narrativa mais curta. E também na questão nuclear. A novela tem apenas um núcleo, um único núcleo, né, dividido em capítulos, em partes, né? Então a novela seria mais longa que um conto. O conto ele é micro, né? O conto trabalha apenas um aspecto, num único lugar, né? A definição clássica do conto, num único lugar, dentro de um único dia, num período curto também. Depois isso foi se modificando. Só que aí, gente, eu quero deixar claro para vocês uma coisa. A literatura, ela é mais dinâmica do que a teoria. Vou te explicar isso. Eu pego um teórico, você escolhe um teórico qualquer, o melhor de todos e tal. Vamos supor que fosse possível alguém sistematizar tudo aquilo que já foi escrito e separar em caixinhas e colocar e encontrar definições e colocar tudo bonitinho ali e tal. Se no dia seguinte alguém escrever um livro que foge dessa classificação por alguma razão, pronto, essa teoria já não consegue abarcar tudo. Então, o que eu quero dizer é que teoria geralmente não consegue abarcar tudo, né? Você vai encontrar na internet pessoas que vão defender que isso aqui é um romance e pessoas que até porque a novela era um gênero já menos utilizado na época, então isso aqui seria um romance curto, né? Ele tem, dependendo da edição, 80, 90 páginas. E outros vão dizer que não, que realmente é uma novela, porque tem um único núcleo, uma história dividida em capítulos. E é isso. Bom, a FUVEST pode questionar isso? Pode. Ela pode fazer uma pergunta teórica. E o que você tem que saber para isso? Bom, você precisa estudar teoria, você precisa estar seguro. Então, qual que é a definição de romance? Bom, o romance, ele nasce enquanto gênero, na verdade ele nasce lá no século XVII. O primeiro romance da literatura ocidental é o Dom Quixote de La Mancha. Então, qual que é a característica do romance? É uma narrativa longa.
ela é longa e multinuclear, ela tem vários núcleos. Ela tem um protagonista ou protagonistas, ela tem subnúcleos, subdivisões, né, que vão se interligando. Então, é uma narrativa mais complexa, né, em termos de estrutura. As novelas, elas são narrativas de um único núcleo, um único assunto, uma única questão, um único aspecto, que vai ser um pouquinho mais longo que o que a gente chama de contos. Os contos vão ganhar protagonismo lá no século XIX, principalmente no realismo. Os romances, eles vão ganhar destaque no romantismo. E aí você vai ter longos romances que vão trazer ali aqueles romances românticos e tal. No realismo, a gente continua tendo, né, grandes romancistas, grandes autores de romance. Romance é gênero. Tá? É uma palavra polissêmica, né? Você fala em romance, você está dando aula em sala de aula, você fala, agora nós vamos falar de romance. Na cabeça das pessoas já saem corações, assim. As pessoas ficam imaginando, ai, que lindo, eu adoro romance. Romance é gênero, Harry Potter é romance. Tá? Memórias Póstumas Brás Cubas é romance, só que é um romance realista. Né? Então, quando a gente fala, eu gosto de livro de romance. Não, você gosta de livro que tem uma temática sentimental? Então tá. Então você está misturando aí as possíveis definições dessa palavra, né? Os possíveis usos dessa palavra. Tá? Aqui eu estou falando de gênero. Beleza? Então, tudo bem? É um romance ou é uma novela? Como eu disse, você vai encontrar na internet pessoas que defendem que ele é um romance curto, pessoas que defendem que ele é uma novela. Qual que é o argumento? Bom, o argumento de quem defende que ele é um romance é de que novelas não eram mais, não estavam na moda nessa época, as pessoas escreviam romances, né? Por causa do romantismo e depois do realismo, né? Publicado em 1888, o Machado já tinha publicado o Memórias Póstumas e estava para publicar o Quincas Borba, né? Que saiu em 1891. Então, e já havia vários outros romances e tal. De qualquer maneira, há quem defenda então que é um romance curto. Eu particularmente não acho ruim chamar de novela. Eu acho que é mais honesto em termos teóricos, né? Se eu for analisar realmente a estrutura. Tal. Por quê? Bom, porque é uma narrativa de um único núcleo, né? Uma única questão aqui, as memórias da Marta. Não tem núcleos paralelos, não tem... Nada acontece com outros personagens a não ser com a própria Marta, só. Né? Curto, breve, então ficamos assim. Memórias. Essa expressão aqui, ela em geral, eu já explico porque eu estou falando em geral nos remete a obras narradas em primeira pessoa. Você concorda que isso parece meio lógico? Não é meio óbvio assim? Vou escrever as minhas memórias. Nasci numa tarde de... Entendeu? Né? Primeira pessoa. Você não vai falar de você mesmo em terceira pessoa. A não ser que você... Sei lá, deve ter outras pessoas assim. Mas aí já às vezes é uma questão... Tem que dar uma pesquisada nesse ser humano. Não é isso? Você fala de você mesmo em primeira pessoa. Eu morei em uma rua tranquila, na cidade de São Paulo, tal, né? Morei, eu, primeira pessoa. Então, é um livro em primeira pessoa, são memórias. Por que eu falei que, geralmente, alunos mais atentos, né, que gostam de ler, gostam de leitura, é verdade, né, Vade? Memórias Póstumas Brás Cubas também é em primeira pessoa. Sim, são as memórias do Brás Cubas. Mas em Memórias de um Sargento de Milícia, é um livro esquisito, né? Chama Memórias, mas é escrito em terceira pessoa. Bom, aqui é só para você entender que toda a regra tem exceções, né? Meio esquisito aquele título. O livro é ótimo, mas aqui são memórias que seguem esse padrão. Então, a Marta é a protagonista. E o livro, ele vai, em primeira pessoa, contar a história da vida dessa moça, dessa Marta, né, já adulta, narrando as suas desventuras. O livro tem uma pegada muito pesada. Muito. A Marta, ela vive uma vida, gente, eu vou dizer para vocês, uma vida miserável, mas na acepção mais clássica da palavra. Né? A obra já começa
com a Marta criança, né? Ela está adulta, ela vai falar dela, da infância dela, e ela fala assim, de uma forma muito pesada, muito carregada. O livro começa: tenho uma ideia vaga da casa em que nasci e onde morei até os 5 anos. Um ou outro canto ficou desenhado em meu espírito. Quase tudo, porém, se perde num esboço confuso. Assim as cenas, entre tantas coisas, tantos tipos, tantas palavras que se refletiram nas minhas pupilas de criança, ou que vibraram em meus ouvidos, o que ficou? Bem pouco. Lembro, por exemplo, de um ângulo de quintal, onde havia um banco tosco e um tanquezinho redondo que servia de bebedouro às galinhas. Era ali que eu lavava as roupas das bonecas. Lembro também do papel da salinha de jantar, cheio de chins e quiosques, e de um vão de janela, onde se armava o presépio pelo Natal. Os quartos, os móveis, os criados, de tudo isso me recordo às vezes, mas numa fugacidade tal que não me fica a sensação da saudade, mas a da dúvida. Gente, logo depois ela começa a contar e relembrar de quando ela viu o pai morto, assim, na sequência, aos 5 anos. E assim, é um negócio muito forte, né? Das cenas lembra-me da mudança. O homem zangado mandando pôr nossos trastes na rua. Minha mãe chorosa, aconchegando-se a mim. Uma vez que entrei numa alcova onde estava um homem morto, muito magro, lívido, estirado sobre a cama, com um hábito escuro de cordões brancos, as mãos entrelaçadas e o queixo amarrado com um lenço. Era meu pai. Então, assim, o livro, isso é a primeira página do livro. Na primeira página do livro a gente já tem aqui a Marta vivendo esse trauma, né? Lá na sequência você vai ver que a mãe a obriga a entrar no quarto, a mãe está desesperada e a obriga a ver o defunto, né? Ver o pai, e elas conseguem se desvencilhar e sair correndo e tal. A partir daí, começa a vidinha da Marta e da mãe. Elas são obrigadas a se mudar para um cortiço. E, cara, isso daqui tem um sabor muito sensacional. Porque, assim, só 2 anos depois, a Luísa Azevedo publicaria aquela que é talvez uma das obras mais antológicas, mais absurdamente importantes da literatura brasileira do século XIX, que é O Cortiço. Então, a Júlia Lopes de Almeida antecipou em 2 anos essa escolha por um ambiente degradado, um ambiente promíscuo, um ambiente sujo, um ambiente assim de miséria escancarada para poder ambientar o seu livro. Né? Ela teve essa sacada antes do Aloysio Azevedo. Isso é muito sensacional, é muito legal. E olha só como é duro você saber o apagamento que ela sofreu, né? Uma pessoa que teve essa sensibilidade para a época, né? De focalizar a miséria. Aqui começa a se construir uma classificação para o livro. Ó, ele é publicado num período, 1888, em que no Brasil nós vivíamos o realismo-naturalismo. Quando eu falo da Júlia, aliás, eu tenho uma posição em relação à sua, se nós pudéssemos dizer assim, né? Qual é a classificação? Não sei se dá para colocar a Júlia Lopes de Almeida numa caixinha só. Porque à medida em que a obra dela amadurece, né? Aqui nós estamos falando do início da produção dela, à medida em que a obra dela amadurece, ela fica muito perto, muito próxima daquilo que a gente entende chamar de pré-modernismo. Eu defendo isso tranquilamente, assim. Não nesse livro, tá? Não nesse livro. Mas as produções posteriores dela, pela focalização de um Brasil urbano, por uma visão crítica de uma sociedade que começa a se construir em torno do rentismo, da acumulação, as diferenças sociais, uma visão um pouco mais científica, mais acadêmica. Eu vou dizer que a gente consegue filiar a Júlia nesse momento também, só que posteriormente, na maturidade da obra dela. Aqui, eu vou inclusive falar um pouco do estilo depois, mas em termos de temática e de abordagem, realismo, naturalismo, com certeza, várias passagens que podem ser classificadas como naturalistas, uma visão realista, né, de crítica social e tal, e no estilo, um estilo um pouco carregado ainda de século XIX,
né? Vamos colocar aqui, ó, nasceu em 62, o livro é de 88, tinha então 26 anos de idade quando publicou esse livro, e talvez ainda influenciada por uma forma meio romântica de escrever, né? O estilo dela é um pouco carregado nas descrições, mas eu vou mostrar isso já já. Olha só, a Marta vai morar com a mãe, então, que aliás também se chama Marta, uma vez só aparece isso no livro, vai morar com a mãe num cortiço. A mãe passa a trabalhar engomando roupa, que engomar é passadeira de roupa e tal. E a Marta é criança, e elas vivem uma vida miserável. Ela descreve num dos momentos que o almoço delas consistia de pão velho, pão duro e café ralo. Era isso que ela comia. Ela sentia fraqueza, porque não tinha muito o que comer. Então, o tema da fome vai aparecer aqui. Vai aparecer também uma questão importante. Veja, a Marta, lá na frente, ela e a mãe conversando, a mãe conta o que foi que aconteceu. Né? O pai dela, ele se matou. O pai dela foi um cara que trabalhou muito, teve uma vida pobre, muito honesta, porém, conseguiu encontrar uma oportunidade de trabalhar como, na época eles chamavam de caixeiro viajante, que é vendedor, né? E ele viajava vendendo e tal, e acumulando algum dinheiro, conseguiu dar para a família algum conforto, uma casa, uma situação melhor. E ele trabalhava bastante porque ele queria que a filha tivesse um dote. Isso daí vai ser um peso depois na Marta. A Marta só sofre, gente. É uma coisa meio terrível. Bom, um peso na cabeça da Marta, porque na cabeça dela fica o quê? O pai viajava muito, ela não se lembra muito da cara do pai. E aí ele teve um problema muito sério. Ele fez uma venda lá para uma empresa para a qual ele trabalhava, e ele foi roubado desse dinheiro, dessa venda. E aí os donos da empresa não acreditaram no roubo e o acusaram de ter se apropriado do dinheiro. Ele, não podendo provar, quer dizer, não tendo como provar, ele acaba sendo tomado por uma vergonha terrível, inocente, mas com vergonha, pobre, quer dizer, os donos da empresa vêm para cima dele e ele acaba resolvendo tirar a própria vida. E aí deixa a mulher e a filha na miséria. Elas perdem a casa e elas são obrigadas a ir morar no cortiço. Olha só, essa história tem no livro do Aloysio Azevedo. A Pombinha e a mãe dela vivem uma história muito semelhante, né? A dona Isabel fica viúva, elas ficam muito pobres, elas são obrigadas a ir morar no cortiço. Bom, enfim, é interessante você ficar atento a essas similaridades. O fato é que a vida da Marta vai passando e o livro é muito bonito também, no sentido de que vai mostrando para a gente essa força que a Marta tem e que a mulher vai ter que ter nesse momento histórico, porque o momento em que a mulher não tem direito a nada, absolutamente nada, não tem condição de fazer nada, a não ser se preparar para o casamento. Então, a mãe da Marta, ela fica o tempo todo preocupada, porque a filha não parece ter jeito para os trabalhos domésticos. Tudo que a Marta tenta fazer em casa, ela não consegue. Um belo dia, a Marta resolve, lá, descobre que existe a escola e ela resolve começar a estudar. Essa parte do livro é muito legal. Porque assim, a Marta consegue, talvez o único resgate que ela vai conseguir em termos de vida, em termos sociais, vai se dar por meio da educação. Né? Isso é um tema que a Júlia trabalha muito nos seus livros. A mulher consegue se colocar a partir da educação, a partir do estudo. E a Marta começa a frequentar a escola, ela é muito pobre, ela não tem roupa, ela fica morrendo de vergonha. Um dia uma freguesa da mãe dela dá umas roupas, e aí ela não tinha ido à escola ainda, porque ela não tinha roupa para ir para a escola. E aí ela consegue. E isso vai se construindo de uma forma muito bonita, muito forte, muito triste. Né? A menina traumatizada, ela se sente horrível, ela é muito magra, ela se sente meio torta, não teve todos os nutrientes necessários. Ela tem que estudar muito porque ela não consegue entender as coisas, mas se esforça profundamente. Acaba encontrando na dona Aninha
que é a professora, uma pessoa que acredita nela, uma pessoa que tem um outro status social. Gente, nessa época, professor pertencia a um outro nível social. O professor era uma figura de destaque, de relevo. Ela chamava de mestra. A mulher morava numa casona, tinha lá... Claro, casada com um conselheiro, com um cara rico também. Mas, de qualquer maneira, as pessoas que exerciam essas funções tinham também boa remuneração, tinham uma boa vida e tal. Bom, o livro gira em torno, então, dessa relação da Marta com esse meio, né? E ela tentando sempre fugir dele. Por exemplo, ela morre de vergonha de morar no cortiço. Os vizinhos dela são pessoas extremamente complicadas. Tem uma mulher que ela se refere a ela como uma ilhoa. Né? Ilhoa era uma forma pejorativa de se referir a pessoas imigrantes que tinham vindo das ilhas, Ilha da Madeira, da Ilha de Açores. Então, pessoas meio grosseiras e tal. O marido dessa mulher era carroceiro, e eles vivem assim, as crianças jogadas na rua, a mulher muito violenta, bate, ao mesmo tempo muito carinhosa com os filhos, é uma relação meio maluca. Não é falado o nome dessa personagem, mas ela é muito interessante porque ela é uma das razões pelas quais a Marta quer sair dali. Ela não aguenta viver naquele lugar, né? Uma mulher grosseirona e muito brava. A família dela, para vocês terem uma ideia, ela tem um filho, o menino tem 8 anos de idade, ele fica pegando guimba de cigarro do chão e fumando o resto do cigarro. E aí ele vai para um bar que tem próximo e o dono do bar se diverte dando pinga para o moleque. E o moleque começa a ficar viciado em álcool. O moleque morre depois por conta do vício no álcool. Então, umas coisas meio pesadas, assim, bem pesadas mesmo. Bom, o fato é que o tempo vai passando e a Marta, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as vicissitudes, apesar de tudo, ela consegue avançar nos estudos, ela consegue subir, né? E ela se torna lá uma aprendiz. Né? É muito interessante ver, inclusive, o sistema educacional, né? É uma escola, é uma classe de meninas e elas aprendem lá aspectos gerais assim de uma educação básica, mas aprendem também a bordar, aprendem a fazer crochê, aprendem a costurar, coisas assim para moças da época, né? Moças de fino trato. O fato é que a Marta vai crescendo nessas habilidades e também nos estudos dos conteúdos em geral. E ela vai fazendo provas e essas provas vão trazendo para ela os títulos necessários para que, num dado momento, lá na frente, ela consiga finalmente passar no concurso e se tornar professora. Aí você vai falar, nossa, então o livro tem um final feliz, que maravilha. Gente, não, né? Não. A Marta, ela passa a vida toda, ela é um personagem que vai carregar uma perturbação. Ela tem uma cena, bem no começo do livro, em que ela vai com a mãe levar roupa na casa de uma freguesa. Quando ela chega, essa freguesa tem uma filhinha. E essa filha está brincando com uma boneca francesa, Mademoiselle Rosa, acho que é. E aí ela vê aquilo, ela fica desesperada. Ela tem 7 anos. E ela fica desesperada, ela está usando uma roupa toda puída, toda detonada. E a menina sentada num tapete maravilhoso, com aquela boneca francesa, com um vestido todo cheio de fitas, de seda e de cetim, não sei o que lá. E ela fica maravilhada, mas ao mesmo tempo tem um espelho. Esse espelho é muito interessante. Tem um espelho na sala e ela se vê de pé ao lado da menina da idade dela. E a menina da idade dela é robusta, corada, de olhos azuis, fofinha, maravilhosa e tal. E a Marta, ela se enxerga com aquele cabelo desgrenhado, com aquela roupa velha, toda puída. E ela entra numa tristeza tão profunda por se reconhecer nessa miséria, nessa condição. Bom, essa freguesa, no fim, é a que dá as roupas e acaba ajudando a Marta em algumas coisas, porque, no fim, é meio isso. Ela vai conseguir seguir na vida por causa dessa caridade. Então, o livro vai reforçar muito esse aspecto social, né? Essa questão social, essa diferença, né, de classes que vai esmagar as pessoas mais pobres e que vai criar privilégios, obviamente. Bom, quando a Marta já tem lá seus 20 anos, ela ainda é uma
uma espécie de estagiária, assessora. Ela não conseguiu ainda o concurso, então ela trabalha na escola, ela tem um ordenado, e ela é meio que ajudante, assessora da dona Aninha, que é a professora titular ali da escola. É a dona da cadeira, né, como eles usam esse termo aí naquele momento. Usa-se até hoje. O fato é que essa dona Aninha é de uma família rica e ela tenta animar a Marta sempre. Ela tenta, não vou dizer que não. Então, por exemplo, ela chama a Marta uma vez para uma pequena festa, uma pequena celebração na casa dela. A dona Aninha é rica, ela tem ótimas relações. Então, quando a Marta chega com um vestido todo humilde, assim, a mãe faz o que pode para torná-la, né, apresentável, mas, enfim, né, todo mundo ali percebe que ela não pertence àquele ambiente. As pessoas vão dançar lá, uma dessas danças de salão da época, e aí a dona Aninha insiste para que a Marta dance também, mas ela não sabe, ela não teve essa educação burguesa, educação aristocrática, esmerada, né? Ela não sabe. Então ela acaba passando vergonha, as pessoas ficam olhando para ela percebe que ela ali é um peixe fora d'água, né? Aliás, nessa cena também ela se vê no espelho, né? Fazendo uma referência àquela cena inicial, e ela se vê toda miserável, toda destruída ali e tal. Então é bem triste, bem pesado. Nessa cena ela conhece umas moças, que são primas, parentas lá da dona Aninha, e ela fica maravilhada, porque as moças usam uns vestidos, umas roupas, umas coisas, falam umas coisas que ela não tem noção do que é, ela não sabe o que é aquela vida. A vida dela foi ser filha da passadeira, morar no cortiço e tal. Com relação à casa, quando a Marta vira aprendiz, né, vira estagiária lá, o que quer que seja, da professora e passa a receber um ordenado, ela aluga uma casinha fora do cortiço, próxima à escola, ainda no bairro de São Cristóvão que elas moram, no Rio de Janeiro, mas ela passa a viver então numa casa de verdade. É uma casa humilde, com móveis simples e tal, elas não têm muitas coisas, mas já não é mais no cortiço. Elas conseguem sair do cortiço. Né? Nesse momento que ela vai a essa festa, por exemplo, ela já não mora mais no cortiço. Bom, avança um pouco e vem o episódio da viagem. A Marta, então, vai fazer uma viagem junto com a dona Aninha. A mãe trabalha muito, elas juntam um dinheirinho, consegue pagar a passagem, a dona Aninha já tinha alugado uma casa no campo, ela vai passar uns dias nessa casa, uma espécie de pousada, um lugar parece ser muito aristocrático, muito chique e tal, nas montanhas, meio europeu assim. E lá ela vai conhecer um rapaz, o Luiz. É interessante porque o livro todo mostra pra gente como a pessoa que vive essa vida de sobrevivência não tem tempo de pensar em nada, né? Nem em nada, em absolutamente nada. Né? Não existe espaço para roubos românticos aqui, não tem espaço para romances do sentido sentimental do termo. Né? Ela não pode romantizar a vida dela. Tem um momento que ela vê um rapaz, ela acha que o rapaz está gostando dela, mas aí ela está morando no cortiço ainda, e quando ela entra no cortiço, o rapaz está meio seguindo assim, ele vai embora e ela fica achando que, bom, lógico que ele vai embora, acho que ele vai querer ficar comigo, eu moro no cortiço. Então, terrível. Mas o fato é que o tempo passa e nenhum rapaz se interessa por ela, ela não tem tempo de se interessar por rapazes também. Mas nessa viagem ela conhece o Luiz que é um primo da dona Aninha. Esse Luiz, ele é médico, estudante de medicina, que está para se formar e tal. E ele, enfim, um bom vivant, né? Ele vive a vida, está ali passeando de férias, curtindo e tal, e sai à noite, vai encontrar os amigos, e vive a vida. Ele vai almoçar no chalé onde estão hospedadas a dona Aninha com o marido mais a Marta, e eles começam a conversar. É engraçado porque a Marta, ela vê assim uma possibilidade naquilo dela poder se casar. Não que ela tenha interesse propriamente no sentido financeiro, porque o Luiz é rico, e aí com isso ela vai... Não é isso. É se casar.
Tipo assim, ela não tem nem a perspectiva de se casar. Ninguém vai se interessar por ela. Ela não tem dote, ela é pobre. Ela carrega essa vergonha. Quando ela fica sabendo da morte do pai, da maneira como foi a morte do pai, ela entende que ela e a mãe estão condenadas não só a ser pobres, mas a ser invisíveis. Porque elas não podem aparecer muito, porque foi um escândalo e o pai dela acabou morrendo, né, ao se suicidar, dando a entender que seria culpado do dinheiro, né, dinheiro que não existe, tanto que ela está na miséria. Então, enfim, é uma situação bem pesada. E ali ela se dá o direito de sonhar com um casamento. Ela se dá o direito de sonhar que ela pode se casar com esse cara, com o Luiz, que está para se formar médico, e aí, imagina, de uma família rica, vai estar tudo certo e tal. Mas na própria viagem ela já cai das nuvens já. Né? O livro é todo cheio disso. A Marta, ela não tem um minuto de sossego. Ela tem uma alegriazinha, já vem uma rasteira já e joga ela no chão. Então o Luiz escreve uns versinhos para ela. Ela começa a perceber que ele está se interessando. Ela pensa, bom, agora vai. Né? Agora ele vai dizer que me ama. E ela começa a sonhar com isso. Começa a viajar. Ela que viveu tanto tempo na miséria, tanto tempo na tristeza e tal, no abandono, acha que agora vai. Mas passa por eles um dia num caminho assim, quando estão passeando ela, a Dona Aninha e o Luiz, passa uma americana, uma jovem estadunidense, que está passando uns dias num chalé ali também, tá? Filha de um homem que é paralítico, que não consegue sair da casa, e por isso ela anda muito sozinha, acompanhada por um empregado. O Luiz, ele tem o seu olhar imediatamente atraído para essa moça. No dia seguinte ele já não aparece para almoçar no chalé, e aí acaba acontecendo um problema de saúde com a mãe do marido da Dona Aninha, com a sogra da Dona Aninha, e aí eles têm que voltar para o Rio de Janeiro às pressas. E quando a Marta vai procurar pelo Luiz, ela fica pensando que ele se atrasou, que ele perdeu hora, aconteceu alguma coisa, teve algum problema. Ele encontra o Luiz embaixo de uma árvore, sentado num banco, abraçado com essa americana e conversando em inglês com ela. A Marta até fala assim, nunca tive condições de aprender inglês, mas uma ou outra frase me foi ensinada por Dona Aninha. E eu tenho certeza ter ouvido I love you for my life, alguma coisa assim, eu te amo pela minha vida toda, all my life. É uma frasezinha que ela ouve assim, tal. Toda a minha vida eu vou viver por você, tal, mas isso ela fala em inglês. E ela não entende muito bem porque ela só conhece algumas palavras. E depois ela pergunta para a Dona Aninha o que significa a frase, porque ela decorou, e a Dona Aninha fala. E aí a Dona Aninha pergunta, por quê? Onde é que você ouviu isso? Ah, eu ouvi uns americanos conversando, tal, no passeio, assim, e desconversa. O fato é que ela fica desesperadamente triste, assim, destruída, porque ela vê que o Luiz, na verdade, já tinha esquecido dela e já estava ali tentando ficar com outra. Lá na frente, ela continua sofrendo muito por esse Luiz. Ela lembra o tempo todo disso, ela começa a ter uns sonhos, ela começa a imaginar que sim, ela nunca vai ser feliz na vida. Ela entra meio que numa depressão por causa dessa desilusão. Porque foi o mais perto que ela já chegou de ter alguma coisa palpável de vida, de felicidade e tal. O fato é que lá na frente ela acaba sendo informada pela Dona Aninha que o Luiz vai se casar, mas não com a americana, vai casar com a Leonor, que é uma sobrinha da Dona Aninha, que a Marta conheceu, inclusive, naquela festa. Uma moça rica, fina, poderosa e tal. E é isso, quer dizer, mostrando que, né, essa aristocracia casa entre si, essas pessoas se unem entre si para juntar os dinheiros, para juntar os poderes, para juntar as fortunas. E a Marta, ela fica até com uma pontinha de satisfação, porque da mesma forma como ela se ferrou, a americana se ferrou também. Né? Porque a americana também foi cantada ali pelo Luiz e ele também mentiu para ela. O fato é que nesse ínterim acontece uma situação. Enquanto a Marta estava viajando, a mãe dela, a Dona Marta, ela tem um freguês, que é o Miranda. Miranda é um homem, né, lembre, nesse momento aqui, a Marta tem pouco mais de 20 anos. O Miranda tem 40 e tantos anos, é um homem solteiro, bem posicionado, e que, por conta do trabalho ou da vida, nunca se casou. A Dona Marta, a mãe da Marta, né, a Dona Marta, ela, para a Marta poder viajar, pediu dinheiro adiantado ao Miranda, que é um freguês. E esse Miranda empresta o dinheiro e tal, e muito gentil e tudo.
A Marta, na viagem, ela vai escrevendo várias cartas para a mãe. Diariamente ela manda uma carta para a mãe. Porque foram sempre só as duas. É a primeira vez que elas se separam por mais de um dia, então a Marta fica muito saudosa da mãe. E ela escreve cartas lindas, e as cartas vão ficando cada vez mais lindas à medida em que ela vai se apaixonando pelo Luiz. Só que a mãe começa a ler as cartas junto com o Miranda. E esse Miranda vai ficando encantado. Nossa, sua filha é maravilhosa, que é uma maravilhosa. Ela não conta nada do Luiz nas cartas, que é uma maravilhosa, que pessoa fantástica e tal, tal. E aí esse Miranda acaba pedindo a mão da Marta em casamento. Veja, o Miranda está longe de ser o herói romântico que a Marta queria. Ele é baixinho, careca, gordinho, de mais de 40 anos, não tem nada daquilo, né, da idealização romântica. Mas nem só por isso. A Marta ela se encantou pelo tal Luiz e, ao mesmo tempo, ela se desencantou pela vida, pelas relações amorosas, por tudo. E ela pensa em não aceitar. Bom, pouco antes dessa situação, ela acaba fazendo o concurso e passando. Ela passa no concurso e ela agora é professora. Ela vai escolher uma cadeira, inclusive ela vai para o Engenho Novo, que é a periferia do Rio de Janeiro. Bom, na época era um lugar rural, assim, né? Não é periferia no sentido de hoje e tal. O fato é que o Miranda faz esse pedido, a mãe da Marta fica muito insistente, muito triste para a Marta não demonstrar entusiasmo, porque a mãe da Marta já é uma senhora, trabalhou a vida inteira, se sente muito doente, ela tem muito medo de morrer e deixar a moça desamparada. Aqui vem novamente aquela questão, né? A mulher sozinha, solteira, ela não tem amparo nessa sociedade aqui. Ela precisa de um homem. E a Marta, ela um dia fala para mim, eu não preciso de homem. Eu agora tenho a minha cadeira, eu tenho meu saber ordenado e eu vou morrer sozinha. Eu vou morrer sozinha e tal, tal. Mas diante da tristeza da mãe, ela acaba aceitando. Ela acaba aceitando e aí faz-se lá uns preparativos, né? Fazem esses preparativos para que a Marta se case com o Miranda. Bom, o casamento acontece, a dona Aninha é madrinha, a Marta agora já é professora e na última cena do livro, claro, nossa, Vade, então agora acabou com o final feliz. Não, a mãe dela morre. A mãe dela morre 8 dias após o casamento, aliás, numa cena bastante forte, assim, uma cena pesada, porque 8 dias após o casamento, estão morando na casa o Miranda, a Marta e a mãe. O Miranda trata a Marta muito bem, trata a mãe muito bem, é um homem honrado, honesto, está tudo certo. Mas, claro, né, como eu disse, a Marta não pode ter uma alegria. E aí vem esse desespero final aí com a morte da mãe. Um dia chamou-me para bem... As crises sucediam-se, as pernas tinham inchado muito e não podia andar. Passava dia e noite numa poltrona, curvada para a frente sobre almofadas. Um dia, chamou-me para bem perto, afagou-me com as mãos arredondadas pela inchação. Contemplou-me com amor, fixa e demoradamente. Depois estendeu-me os lábios tintos de uma cor violácea, beijou-me e fez-me sinal para que eu saísse. Atônita, saí, e ela expirou. Dei uma volta pela sala, inconsciente, obedecendo à vontade daquela santa. Voltei. Encontrei-a reclinada para trás, sobre o espaldar da cadeira, serena, adormecida. Aproximei-me mais, inclinei-me para ela, compreendi a horrível verdade. Estava morta. Meu marido entrara atrás de mim e amparou-me nos braços. Tive ataques violentos. Toda tarde, rasgando o vestido, mordendo-me, batendo a cabeça na cabeceira da cama e nas paredes, cerrando os dentes a todos os remédios e a alimentos, num desespero atrocíssimo. Às ave-marias, levantei-me e fui postar-me ao lado da minha adorada morta. Não me arredei dali, de joelhos, entre o leito e a janela aberta, por onde entrava a viração perfumada da noite semeada de estrelas. E assim termina o livro. O livro começa com ela vendo o pai morto e termina com a morte da mãe. Então, acho que eu não preciso dizer, né? É uma obra bastante pesada, bastante forte, mas, por outro lado, traz para a gente uma série de aspectos interessantes, né? Essa visão de uma sociedade
absolutamente desigual, absolutamente injusta, é uma sociedade que condena pessoas a uma miséria absoluta e que ao mesmo tempo proporciona uma vida de paz, tranquilidade, luxo e conforto para poucos. Mostra essa posição e essa condição da mulher, mas ao mesmo tempo mostra a possibilidade do protagonismo, né? A mulher precisa se esforçar muito mais do que todos, mas ela pode alcançar esse protagonismo. A Marta consegue em certo sentido, né? Ela só aceita se casar porque a mãe pediu, mas ela poderia ter continuado solteira e vivendo a vida dela, né, com o ordenado de professora que agora ela passa a receber. O fato é que trata-se de um livro muito interessante. Se você pensar na época que ele foi publicado, né, que ele surgiu aqui, a gente tem um livro que rompe com uma série de padrões, uma série de aspectos assim. Até o próprio Machado de Assis, se você for pensar, quando a mulher aparece em Machado de Assis, ela aparece como um ser misterioso, desejado, muitas vezes envolta num ar desse mistério sedutor, uma coisa meio estereotipada. Aqui não, aqui a mulher é protagonista de uma vida real, mesmo, de que trabalha, compra comida, paga aluguel, vive a vida, faz as coisas. Quer dizer, pensando com a cabeça da época, como se fosse um homem, né? Para a época só os homens faziam isso. E a Júlia Lopes de Almeida vai romper esse paradigma. Então, eu quis começar por esse livro, né? Que esse fosse o primeiro vídeo da série de vídeos da lista da FUVEST, justamente para você entender qual é a intenção da FUVEST ao escolher esses livros. É buscar mostrar o protagonismo feminino na literatura. A partir dessa visão, né, e não vão ser todos os livros que vão ter isso, mas vão ter sempre mulheres que vão lutar ou que vão se colocar dentro de uma perspectiva e de uma sociedade machista contra a qual elas têm que lutar e elas têm que vencer de alguma forma. Então, é isso. Gente, eu encerro então por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E vamos seguindo, né? Todos os livros serão analisados, procurando assim, lembrando a vocês, leia o livro, né? Ainda mais agora, se você assistiu a essa aula e não leu ainda, pô, será que não ficou curioso? Né? Para você pegar os detalhes e tal, e não ser surpreendido aí, às vezes por um detalhezinho do enredo, por mais que a gente fale, eu fiquei um tempão falando dele, mas por mais que a gente fale, né, você sabe que há detalhezinhos ali que podem às vezes aparecer. Legal você ter contato com o estilo, conhecer a autora, então é importante. Beleza? Ficamos por aqui então. Tudo de bom para vocês, boa sorte, um abraço, valeu!